Irmãos, abramos, meus irmãos, nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje, com a graça do Senhor, nós encerramos essa segunda carta. Por isso, abram comigo no capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e nós faremos a leitura dos versículos de número 6 ao versículo de número 18. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 6 a 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como um irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Vamos orar? Bendito Deus e Pai Santo, graças te rendemos, Senhor. Que privilégio nós temos, meu Senhor, de reunirmos-nos com teu povo, buscarmos a tua presença, te adorarmos em espírito e em verdade. Que bom, Senhor, é podermos cantar louvores ao teu nome, podermos apresentar diante do Senhor as nossas orações. Que bom, meu Deus, é o teu povo reunido em adoração. Mas que bom também, Senhor, é agora calarmos a nossa mente, o nosso coração, e nos aquietarmos aos teus pés para aprendermos de ti. Por isso, Senhor, não permita que nossa mente alvoroçada fuja daqui. Não permita que estejamos distraídos por qualquer coisa. Mantém-nos, ó Senhor, os pensamentos cativos à tua voz. Fala, Senhor, aos nossos corações. Ajuda-nos, ó meu Deus, para que tenhamos graça em tudo que vamos ouvir hoje à noite. Dá-nos fluidez de raciocínio e de palavras. Fortalece o nosso coração pela tua instrução. Nós assim te rogamos no nome santo de Cristo. Amém. Um dos clássicos da nossa literatura, chamado Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade, conta a história justamente de um homem chamado Macunaíma. Macunaíma, meus irmãos, é conhecido justamente pela sua preguiça. É tanto que a frase principal que ele usa é "ai que preguiça". Ele fica o tempo todo falando isso, "ai que preguiça". Tem uma história bem interessante de Macunaíma no livro. Conta que certa vez Macunaíma, como sempre, estava deitado numa rede debaixo de uma árvore. O dia estava bonito, o sol estava raiando, muito verde ao seu redor, estava tudo bonito, mas ele, como sempre, com nenhuma disposição de se levantar da rede. Ficou lá se balançando na rede. Os seus dois irmãos, resolveram sair para caçar, para pescar, para colher frutas, coisas desse tipo, mas ele não estava muito disposto, como sempre, e ficou ali deitado na rede. E os seus pensamentos eram interessantes. Ele dizia basicamente: "Ai que preguiça", suspirou ele, esticando os braços e bocejando, "porque eu tenho que me mover se o mundo pode vir até mim?"
ele passou o dia inteiro lá, por horas, pensando como não trabalhar, como não fazer as coisas, e pensando como seria muito mais fácil a vida se por acaso ao invés de caçar ou pescar, a comida viesse até ele. A fome estava pegando o pé nele, ele estava com muita fome, passou o dia todo sem comer. Chegando à tardezinha, vem os irmãos dele com peixes, com frutas, com coisas que colheram, e disseram: tu ainda está aí deitado? Está fazendo o quê? Não está fazendo nada? Ele disse: não estou fazendo. O que é que você está fazendo? Estou pensando como seria bom se a comida viesse até mim todos os dias, porque ai que preguiça. Irmãos, ai que preguiça, queridos, parece ser o ditado de muita gente hoje. Foi assim a vida de Macunaíma, é assim a vida às vezes de muita gente. E isso não é uma coisa que começou agora, não é um fenômeno das redes sociais, é uma coisa muito antiga. Na canção Vozes da Seca, escrita por Zé Dantas e cantada por Luiz Gonzaga, de 1953, ele já dizia: seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nessa seca do sertão, mas doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Na verdade, meus irmãos, nós já temos hoje no Brasil pelo menos mais de 20 milhões de famílias que dependem do Bolsa Família. Para os irmãos terem uma ideia, isso é praticamente metade da população que está sendo de alguma forma sustentada pelo governo. É interessante ver, meus queridos, que muita gente realmente precisa desse auxílio, nós não podemos negar isso, que tem gente que realmente, se não tivesse isso, estaria passando por necessidades absolutas, mas é interessante ver como ouvimos um dia desse, um videozinho que se tornou viral, de um senhor dizendo com todas as letras que prefere Bolsa Família do que para trabalhar, porque com a Bolsa Família ele pode ficar vadiando. A coisa mais difícil no interior agora é você encontrar um pintor, porque eles não querem, porque é mais vantagem ficar em casa sem fazer nada do que ir pintar alguma coisa. Servente de pedreiro não se encontra. Na minha cidade, por exemplo, existe a tradição dos machantes, que é matar bois. Então os bois são abatidos no matadouro público e em seguida vendidos no açougue público. E hoje, meus irmãos, você não consegue comprar mocotó no açougue público. Você não consegue comprar tripas no mercado público. Você não consegue comprar coração, você não consegue comprar essas coisas lá. E não consegue porque não existe trabalhador para fazer esse tipo de serviço. Ninguém mais quer. Ninguém mais quer. Toda a parte miúda do boi hoje é descartada na minha cidade. E eu estou falando de uma cidade do interior da Paraíba, do sertão paraibano. A preguiça, meus irmãos, é um tema que às vezes a gente acha que é desprezível, que a gente não deveria pensar, mas por causa da preguiça, meus irmãos, as escrituras nos mostram de que sonhos são destruídos e que o propósito da vida é desperdiçado, e ela se infiltra na vida da gente de forma imperceptível, num rolar de feeds em uma rede social, e como uma sedutora nos ganha, e em pouco tempo nós nos tornamos preguiçosos. A Bíblia se preocupa muito com a preguiça. Para os irmãos terem uma ideia, somente alguns dos versículos, não todos, mas alguns versículos que Salomão escreve. Provérbios capítulo 6, versículos de 6 a 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e seja sábios. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões para o verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando ficarás deitado, ó preguiçoso? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços, um pouco para descansar, e a pobreza te surpreenderá como ladrão, e a necessidade como um homem armado. Provérbios 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes trazem riqueza. Provérbios 12, 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 15, 19. O caminho do preguiçoso está cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Provérbios 19, 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e o preguiçoso passa fome. Provérbios 24. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, e na época da colheita procura e não encontra nada. Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e nunca põe as mãos no trabalho. Isso é só alguns.
Preguiça, meus irmãos, é mais do que falta de disposição física. Preguiça, na verdade, é um pecado grave e sério contra Deus. É um pecado de indisposição para com o Senhor. Preguiça não é algo para ser visto como simplesmente como eu não estou a fim de fazer muita coisa, ou eu estou querendo mais é relaxar. Preguiça é vista como uma resistência ao chamado de Deus. É justamente contra a preguiça que o apóstolo Paulo escreve aqui no final desta carta. A carta aos Tessalonicenses, meus irmãos, é escrita por uma cidade que era a capital da Macedônia, e que o apóstolo Paulo teve muito pouco tempo pregando lá. 3 semanas somente Paulo esteve lá pregando, e logo surgiu uma perseguição. Houve um acolhimento muito grande da palavra, mas os judeus se levantaram e Paulo e Silas precisaram fugir da cidade. Foram para a cidade vizinha chamada Bereia, e depois Paulo vai para Corinto, e de Corinto Paulo consegue ter notícias por meio de Timóteo da igreja, e as notícias eram boas. A igreja estava bem, a igreja estava firme, mas tinha alguns probleminhas. Por exemplo, eles não estavam compreendendo direito sobre a volta de Cristo. Entre os pontos que eles não estavam entendendo sobre a volta de Cristo, é que eles achavam que não precisava mais trabalhar, justamente porque Jesus já estava voltando, e se criou na igreja uma geração, um grupo inteiro de vagabundos. A primeira carta, o apóstolo Paulo já tinha advertido esses irmãos sobre a preguiça. Ele já tinha advertido esses irmãos sobre a necessidade de trabalharem. Mas parece que isso não ficou tão entendido assim, porque na segunda carta que Paulo escreve, também da cidade de Corinto, esses irmãos parecem continuar com o mesmo problema. Paulo termina essa carta falando sobre a volta de Cristo, sobre os grandes desafios, encorajando e animando a igreja, mas as suas últimas palavras, meus irmãos, aqui do versículo 6 até o final, é justamente falando sobre o perigo da preguiça. O perigo da preguiça. E é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje à noite, sobre o perigo da preguiça. O texto nos traz 3 alertas sobre a preguiça. O primeiro alerta, meus irmãos, estão aí dos versículos de 6 a 9, é que ela é o contrário do exemplo dado pelos apóstolos. No versículo 6, meus irmãos, vocês vão notar que Paulo não está de brincadeira quando trata desse assunto. Ele poderia dizer, gente, tem um bocado de preguiçoso aí, conversa com esse pessoal para ver se resolve esse negócio, não é? Mas não, notem como é que ele começa o versículo de número 6. Ele começa assim, nós vos ordenamos. É interessante que em assuntos tão mais sérios, que a gente pensa assim, com assuntos bem mais complicados, Paulo não costuma dar ordens. Paulo costuma dizer, rogo-vos, pois, irmãos, eu vos peço. Lembra? Ele faz muito isso, ele não usa da sua autoridade. Nesse assunto, Paulo muda o tom. O tom de Paulo aqui não é, eu quero pedir a vocês, eu quero exortar vocês. Paulo começa já o texto dizendo, eu estou dando uma ordem a vocês. A imagem, meus irmãos, é justamente de um comandante de um exército, dando ordem para um exército. E a ordem é, eu vos ordeno, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso dá ainda mais peso para a ordem de Paulo, porque Paulo não está dizendo, eu, apóstolo, estou dando uma ordem. Uma coisa é um pastor dando uma ordem. Essa ordem pode ser obedecida ou não, e aí todo mundo decide o que é que faz. Mas ele diz, eu estou dando uma ordem em nome de Jesus. Ele está dizendo, a autoridade da minha ordem não é baseada em mim, a autoridade da minha ordem é baseada em Cristo. Então quem está dando a ordem é Jesus. A ordem que Paulo vai dar para essa igreja, é o próprio Jesus quem está dando essa ordem. Ele está agindo no lugar de Cristo, e a ordem é, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. A expressão desordenadamente, meus irmãos, vocês notaram, aparece várias vezes aqui no texto. Aparece no versículo de número 6, reaparece no final do versículo de número 7, ela vai reaparecer mais à frente no versículo número 11, é a grande temática. A pergunta que nós fazemos é o que ele quer dizer com desordenadamente. Pode ser uma pessoa que está desorganizada, será que é isso? Mas não, notem que a ideia é que alguém que não está andando em ordem, alguém que não está seguindo o padrão militar, o padrão do exército, alguém que está andando de forma a vaguear nesse caminho. E por isso a ideia de desordenadamente diz respeito a alguém que está vivendo sem trabalhar. A imagem aqui o tempo inteiro é de alguém que está vagabundando dentro da igreja.
Ele vai falar justamente por pessoas que, segundo ele, não estão fazendo o que deveria fazer, que era trabalhar para comer. Eles tem um bocado de gente na igreja que não está trabalhando. E a ordem de Paulo, meus irmãos, para a igreja como um todo é: se apartem do grupo que anda sem trabalhar. A ordem de Paulo, meus irmãos, é de afastamento da igreja. Ele diz que os demais irmãos deveriam se afastar desse grupo que anda como vagabundos dentro da igreja, que não vivem trabalhando dentro dessa igreja. Na verdade, essas pessoas, meus irmãos, viviam do sustento da igreja. A igreja tinha bolsas para ajudar justamente a necessitados. Isso não significa que Paulo está dizendo que é contra, porque, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo vai recolher uma oferta para os irmãos de Jerusalém que estão passando necessidade. É Paulo que encabeça e ele organiza com todas as igrejas da região, e todas elas levam ofertas para Paulo, e Paulo leva para Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém estava passando necessidade por causa de uma seca muito violenta que estava lá, e os irmãos de Jerusalém estavam passando fome. Paulo não está falando de necessitados, Paulo está falando de pessoas que poderiam estar trabalhando, mas que não estão. Paulo diz: essas pessoas que andam desocupadas dentro da igreja, essas pessoas têm que ser afastadas e vocês não devem conviver com elas. O motivo é muito simples, meus irmãos, é porque uma maçã podre apodrece o cesto inteiro. Uma ovelha ruim coloca um rebanho a perder. Paulo sabe que essa ideia de não trabalhar ia se contaminar. Muitos desses irmãos estavam usando a desculpa de que Jesus estava voltando e estava tão perto que não precisava mais trabalhar, era só esperar Jesus voltar. Veja que piedoso, não é? Mas era muito fácil, porque eles ficavam indo de casa em casa e tomavam café na casa de um, almoçava na casa do outro, já estava na casa do outro. Então eles ficavam o tempo inteiro indo de casa em casa, batendo papo, conversando. Chegava justamente na hora do almoço, ficava ali esperando, e quer almoçar? Quero. Tá vendo? Era assim que eles faziam. Paulo diz: sai de perto deles, se afastem deles. Vocês não devem ter comunhão com eles. Se apartem de todo irmão que anda desordenadamente. Mas aí Paulo, meus irmãos, vai dizer uma coisa bonita aqui. Paulo diz: não é só uma questão de esses irmãos não estarem vivendo de forma adequada, mas é porque Paulo diz: nós demos o exemplo contrário disso. Olha o início do versículo 6 e o finalzinho do versículo 6 e o início do capítulo 7. Primeiro ele diz: nós ensinamos o contrário, não segundo a tradição que de nós recebestes. Paulo diz: eu não ensinei a vocês a ficar sem trabalhar. Eu ensinei a vocês justamente a trabalhar, e nós vamos falar sobre isso mais à frente. Mas em segundo lugar, Paulo diz: eu não só ensinei a vocês sobre a importância do trabalho, mas eu mostrei para vocês a necessidade do trabalho. Isso aqui é importante, meus irmãos, porque ser vagabundo na cultura romana era uma coisa boa. Quem trabalhava braçal era o escravo. Qual era a pessoa mais importante? O filósofo. E o filósofo fazia o quê? Nada. Entre os pontos principais de um filósofo era um negócio chamado ócio. Ele precisava ficar sem fazer nada para poder pensar besteira. Então ele ficava lá pensando e não fazia absolutamente nada. Por isso que as pessoas mais importantes da sociedade não podiam trabalhar. O rei não trabalhava, os senadores não trabalhavam, as pessoas importantes não trabalhavam. Quem trabalhava? Os escravos trabalhavam por eles. Os escravos eram um povo menor. Então na cabeça desse povo já trabalhar era um negócio ruim. Parece brasileiro, né? A gente pensa muito parecido assim, já notou? Não. Tem trabalho e tem trabalho, não é? Uma coisa é escritório. Todo mundo trabalha no escritório, ar-condicionado, bonitinho. Outra coisa é lavar banheiro, é muito degradante, não é? Quando eu vou para o interior, o pessoal fica olhando se eu estou bronzeado ou não. Porque se eu estiver bronzeado, fulano está passando mal. Está bem lá não, dele está morando não. Olha como ele está escuro, está trabalhando no sol. Ele deve estar trabalhando de pedreiro, servente de pedreiro, alguma coisa desse tipo. Eu tenho que chegar lá branquinho, pálido. Fulano está bem. Olha como está gordinho. E olha a pele dele, branquinho, está trabalhando em escritório o dia todinho na sombra. Não trabalhar. Não trabalhar. Paulo diz: não foi esse o exemplo. Veja o versículo 7. Pois vós mesmos estáis cientes. Paulo está dizendo: vocês me viram por 3 semanas aí. Os missionários estiveram aí. E vocês sabem o que aconteceu quando eu estive aí. Vocês todos estão cientes do modo por que vos convém imitar-nos.
Paulo diz, nós não só ensinamos a vocês, mas nós demos um modelo para vocês, na prática, para que vocês nos imitassem, visto que nós, diz Paulo, nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Paulo diz, vocês nunca me viram como um vagabundeando entre vocês. Eu estive 3 semanas entre vocês, e vocês não me viram como desocupado, como desordenado, como alguém que não faz nada. Vocês me viram trabalhando o tempo todo. Isso aqui é importante, meus irmãos, porque a vida do pastor é um negócio estranho, é complicado. Todo mundo acha que o pastor não faz nada. Todo mundo acha que o pastor não trabalha. E sabe o que é pior? Mas está certo. A maioria dos pastores não trabalha mesmo. Fica o dia todinho fazendo nada, na internet, vagueando de rede social em rede social, no WhatsApp aperreando os outros, assistindo série. Não fazem realmente nada, não lê sequer um livro. Tem pastor que o último livro que leu foi no seminário há 20 anos atrás. Não fazem realmente nada. Tem um ditado na África que eu achei fantástico. Conversando com o pastor Conrad Mambwe, que é um pastor muito conhecido, conversando com ele, ele disse, lá na África nós temos um ditado, atire uma pedra na feira e vai acertar a cabeça de um pastor. Todo mundo passeando na feira, ele disse, isso é um absurdo. Notem, meus irmãos, que vagabundagem é uma coisa que parece que está no coração dessas pessoas. Paulo disse, eu sou pastor e eu não fiz assim. Todo o tempo vocês me viram trabalhar 24 horas por dia. Olha Paulo dizendo assim, nós nunca nos portamos entre vós desordenadamente. Pelo contrário, veja o versículo 8, nem jamais comemos pão à custa de ninguém. Paulo diz, vocês não me viram dependendo de ninguém. Vocês não me viram filando a boia na casa de ninguém. Pelo contrário, Paulo vai usar a expressão em labor, e traz a ideia de trabalho pesado, em fadiga, traz a ideia de trabalho que chega a quase desmaiar. Ele diz, o meu trabalho era exaustivo. Qual o prazo? De noite e de dia. Paulo diz, eu trabalhava praticamente 24 horas por dia, me cansando ao extremo, trabalhando, Paulo diz, com um motivo. Porque Paulo precisava de sustento. Meu irmão, Paulo não precisava de sustento assim não. Paulo diz, eu fiz isso, a fim de não ser pesado a nenhum de vós. É interessante que quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo diz a mesma coisa. Mas lá aos Coríntios, Paulo diz, é para que vocês não achassem que estavam me pagando. Aqui Paulo diz, é porque eu queria dar o exemplo a vocês. De como é que alguém trabalha. E quem vai mais trabalhar aqui de todos sou eu. Ele dizia, eu vou trabalhar 24 horas por dia, 7 dias da semana, o tempo inteiro, para que ninguém diga que eu fiquei hospedado na casa dele, comendo a comida dele. Irmãos, visita é feito peixe, depois de 3 dias fede. E Paulo estava pensando justamente isso, ele não ficou na casa de ninguém. Aí você disse, pai, por que Paulo fez isso? Paulo disse, eu tinha direito, versículo 9. Não porque não tivesse esse direito, Paulo diz, eu tinha direito, porque a própria Escrituras vai dizer, Paulo vai dizer, quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Escrevendo aos Coríntios, ele diz, não se fecha a boca do boi quando ele está trabalhando, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Ele diz, são merecedores de dobrados honorários, aqueles que presidem bem, especial os que se afadigam na palavra. Paulo diz, eu tinha direito de receber de vocês, vocês deveriam me pagar um salário, vocês deveriam me pagar, mas Paulo diz, mas eu abri mão do salário para servir de modelo para vocês. Finalzinho do versículo 9, eu tenho direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos, para que vocês nos imitassem. Paulo disse, eu dei o exemplo, eu fui trabalhador entre vocês, eu dei o exemplo. Mesmo tendo direito a não depender de vocês, eu trabalhei o tempo inteiro para não depender de vocês. Eu dei o exemplo porque eu sabia a tendência de vocês em serem vagabundos. E eu dei o modelo de comportamento a vocês. Por isso que a ordem de Paulo é tão direta. Paulo diz, não é com uma coisa que vocês não sabiam. Vocês me viram fazendo. Vocês viram Timóteo fazendo. Vocês viram Silas fazendo. Vocês nos viram trabalhando o tempo inteiro para nos sustentar. Para que nenhum irmão da igreja ficasse agoniado tentando nos manter. Nós demos o exemplo e vocês deveriam ter seguido o exemplo. Por que a preguiça, meus irmãos, é algo tão perigoso? Paulo diz, é porque ignora o modelo das Escrituras, ignora o modelo dos homens de Deus, ignora o modelo do próprio Deus. O próprio Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também.
O próprio Deus nos mostra, meus irmãos, que o seu trabalho não teve interrupção após o 7º dia. Que o 7º dia de descanso não foi Deus dizendo assim, finalmente terminei, agora eu vou passar o resto da eternidade descansando, porque foi muito trabalho de 7 dias. Ele não faz isso, ele trabalha ainda hoje, mantendo tudo que existe, e ele não descansa justamente para nos dizer que o trabalho dignifica o homem, que a preguiça é justamente o oposto disso. Paulo diz, vocês têm um modelo, gente. Vocês têm um modelo em Cristo, vocês têm um modelo em nós demos o exemplo, e vocês fazem o contrário, vocês querem ser preguiçosos, vocês querem deixar de trabalhar. Paulo então nos leva, meus irmãos, a um segundo alerta sobre a preguiça aqui no texto, porque além dela ser contrária ao exemplo dado pelos apóstolos, ela é contrária à ordem divina. Versículo número 10, Paulo diz, não foi isso que nós ensinamos. No versículo número 8, ele já disse, vocês receberam uma tradição. E quando Paulo fala de tradição, Paulo está dizendo que é as instruções que ele deu de forma oral. Paulo diz, eu ensinei a vocês. Eu expliquei para vocês como é que as coisas têm que ser. E por isso, versículo número 10, meus irmãos, ele diz, eu quero lembrar a vocês do que foi que eu ensinei. E a lição de Paulo é ótima. Veja o versículo número 10. Porque quando ainda convosco, ou seja, quando eu estava na igreja, e eu estava ensinando vocês, aquelas 3 semaninhas que eu passei com vocês, quando eu estava lá, eu ensinei a vocês o seguinte, se alguém não quer trabalhar, o que é que faz? Também não coma. Paulo diz, eu dei uma regra para vocês de instrução, e a instrução é fácil, se alguém não quer trabalhar, deixe de comer. É por isso que Macunaíma está certo. Nem come nem trabalha. Vejam, meus irmãos, qual é a ideia dele aqui. Ele não está dizendo necessariamente que não se deve dar comida a quem necessita. Ele está dizendo que a pessoa que não quer trabalhar, ela está abrindo mão de receber alguma coisa. Porque afinal de contas, todo trabalhador é digno do seu salário. Paulo sabe disso. E Paulo quer colocar as coisas no devido lugar. Então ele diz, então quem não quer trabalhar, devia abrir mão de comer também. Porque é um princípio bíblico. Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, quando o Senhor estava amaldiçoando a terra por causa do pecado do homem, ele disse para o homem, do suor do teu rosto trabalharás, e você vai tirar o sustento da terra com dificuldade, com luta, mas nota, ele diz, só vai ter o sustento por meio do trabalho. Paulo está dizendo, se você não quer seguir a regra do trabalho de Gênesis 3, a única saída para viver sem trabalhar é justamente não comer. Mas que sonho nossa geração mais nova tem hoje, né? O que é que a gente quer ser? TikToker. Grava um vídeo por dia, sobe o vídeo, de preferência fazendo pouco esforço físico, uma requebradinha de vez em quando, para ver se faz alguma coisa, joga lá e todo mundo dessa turma nova, o que é que sabe que vai ser? Milionário. Todos serão milionários. Porque todo mundo quer trabalhar. E o Brasil inteiro para assistir um programa com um bando de gente dentro de uma casa fazendo o quê? Nada. E é lindo, sabe qual é o sonho do brasileiro? Participar de um Big Brother. Passar meses sem fazer absolutamente nada. Afinal de contas, todo mundo pensa assim, o que nós mais queremos como brasileiros é sombra e água fresca. É tudo que a gente quer. Tem um amigo meu, baiano, que ele dizia um negócio bem legal, ele dizia, todo mundo veio a trabalho, baiano veio de férias. Meus irmãos, será que brasileiro veio de férias? Que a gente só quer curtir? Nós somos um povo terrível. Nós temos uma cultura diabólica da preguiça, uma cultura diabólica de aproveitar-se dos outros, uma cultura diabólica de passar a perna dos outros. Nós somos uma geração de uma cultura de trapaceiros, de tirar vantagem dos alheios, de tentar arranjar algum jeito de conseguir viver uma vida mansa. Apostam milhões em Mega Sena e coisa do tipo, somente para passar o resto da vida sem trabalhar. Esse é o alvo da maioria da nossa nação. A grande maioria da nossa nação vive porque quer viver sem fazer absolutamente nada. Paulo diz, eu já ensinei a vocês o contrário. Eu ensinei a vocês, se você não quer trabalhar, pare de comer, porque uma coisa está relacionada à outra. Porque é do suor do rosto que você vai comer. Daí Paulo coloca no versículo de número 11.
E eu estou falando isso, diz Paulo, porque eu estou sabendo do que está acontecendo aí. Vocês estão achando que é só fofoca de WhatsApp que parece? Naquela época tinha WhatsApp não, mas as histórias chegavam. Demorava um pouquinho, é bem verdade. Às vezes a história demorava para chegar. Mas Paulo diz, eu estou sabendo o que é que está acontecendo na igreja aí. Paulo é muito educado aqui, porque não diz o nome de ninguém, mas fulano, ele sabia quem era. Pois estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. Está vendo aí? Para que vocês não achem que desordenadamente é outra coisa, ele diz, esses não estão trabalhando. Ah, pastor, os bichinhos estão desempregados. Não, eles são nem trabalha nem estuda. Eles são do grupo que não está nem sequer no IBGE contando como desempregado. Eles estão de fora desse grupo, porque o IBGE não conta quem não está procurando emprego. Eles não estão procurando, eles estão tranquilos. Eles tinham bolsa da igreja, eles tinham cesta básica da igreja. É por isso que o apóstolo Paulo, meus irmãos, escrevendo para Tito, ele diz, cuidado com viúva nova. Viúva nova é um perigo. Ele diz, por quê? Se uma viúva é velha já, não tem filho, está sozinha no mundo, a igreja tem a obrigação de cuidar dela. A igreja vai ampará-la, vai sustentá-la, vai fazer tudo. Se tem filho, devolve para o filho. O dever de cuidar é do filho, da igreja não. Ele diz, e se ela é muito nova, arranja um casamento para ela. Arranja um casamento para ela, para que ela não fique solta por aí. Porque é muito simples, mente vazia, oficina do diabo. E mãos vazias também, meus irmãos. Mãos vazias transformam em mentes vazias que se tornam oficina do diabo. Olha o que acontece aqui, versículo número 11. Eles estão sem trabalhar? Paulo faz um joguinho de palavras bem interessantes. Eles são inativos em trabalhar, mas em fazer fofoca eles são muito ativos. Porque todos aqueles que vivem sem trabalhar, Paulo parece passar a ideia de vive para saber notícia da vida dos outros. Eles são intrometidos. Ao invés de trabalhar, versículo 11, se intrometem na vida alheia. É claro que eles vão fazer isso. Esses caras passam o dia todo fazendo o quê? Andando para cima e para baixo. Na hora de comer, o que eles faziam? Aparecia na casa do irmão para fazer uma visita, fazia uma oração e comia. Era assim que eles estavam vivendo, de casa em casa. E Paulo diz, enquanto eles vão de uma casa para outra, o que eles vão fazendo? Colhendo informação e repassando, se intrometendo. A ideia é de se intrometer na vida pessoal, a ideia é de se intrometer nos negócios dos irmãos. Porque, meus irmãos, o melhor coach que existe é aquele que não deu certo em nada. Ele sabe exatamente o que fazer com a vida dos outros. A dele nunca acertou. Note, queridos, que pessoas são muito boas em gerir a vida alheia, mas nós geralmente somos ruins em gerir a nossa própria vida. Quer ver seu exemplo? Toda moça solteira sabe exatamente como criar um filho educado. Sabe? Meu filho vai ser sem tela. Vou fazer homeschool. Ele nunca vai ficar chorando num berço jogado lá. Vou dar toda a atenção. Vai ser peito por 6 meses. Nem chazinho. Entendeu? Só vai usar fraldas Pampers. Já fiz a propaganda. A Pampers agora não vai me dar royalties. Até o dia que acontece o quê? Que o menino nasce. Aí no dia que o menino nasce, meu filho, é menino de cabeça para baixo, cocô dos pés à cabeça. O negócio vai do jeito que dá, meu filho. Eu entendo uma coisa, criar filho é do jeito que dá. A gente vai fazendo. Porque tantos anos o menino tem, é tanta experiência que você tem. Então, você não tem experiência, vai do jeito que der. Então dê um desconto para a gente que é pai. A gente vai fazendo do jeito que deu. Mas a gente, quando não tem filho, é muito especialista em criar o filho. Está vendo? Meu filho nunca vai fazer uma birra dessa. Quando o menino cresce, dá tapa na cara da mãe, mas não é? Porque pessoas desocupadas são muito boas em cuidar da vida dos outros. Paulo diz, é isso que eles estão fazendo. Vocês, ao invés de trabalhar, estão ficando cuidando da vida dos outros, porque vocês não têm nada para fazer. Por isso mesmo, Paulo diz, essas pessoas, elas deveriam entender o seguinte, versículo número 10. Essas pessoas que vivem desordenadamente, versículo 12, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo. De novo, Paulo está dando uma ordem, está vendo? Lá no versículo número 6, ele deu uma ordem para a igreja, ele disse para a igreja, se afasta desse pessoal. Sai de perto desse pessoal que não quer saber de trabalhar.
Não encosta neles, não aprendam com eles, não sejam influenciados por eles, se afastem deles. Agora no versículo 12 é uma ordem de Jesus Cristo para o pessoal que não está trabalhando. E qual é a ordem? Porém, elas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Paulo está dizendo, para de comer a comida dos outros. Para de querer tirar o dos outros. Paulo diz, vocês têm que trabalhar, eu gosto da expressão, tranquilamente, gente. Trabalha tranquilamente. Arranja uma coisa para fazer. Arranja uma coisa para fazer. Meus irmãos, é triste a cultura que nós estamos criando. O governo impede que adolescentes e crianças trabalhem. Meu irmão, eu não perdi nenhuma mão trabalhando desde o primeiro dia que eu me entendo de gente. Porque desde pequenininho, quanto mais eu cresci, minha mãe colocou uma pá na mão e disse assim, apanha o lixo da rua. Acabou, vai apanhar o lixo. Ela saía varrendo e eu saía apanhando o lixo. Oxi, recolher a roupa do varal, tinha que fazer alguma coisa. Ia para o mato, ia lavar a roupa nos córregos, levava uma bacia na cabeça. Por isso que a cabeça é chata. Levar água para casa. Não tinha esse negócio não. O meu irmão, o apelido que botaram nele era Pingo d'Água. Ele levava só um pouquinho de água, mas ele tinha que levar. Nem que fosse 1 litro d'água para casa. Tinha que levar. Ia todo mundo, tinha que trabalhar. A ideia é, trabalho não é uma coisa ruim. Trabalho torna crianças em homens. Paulo diz, a minha ordem para vocês é, vão trabalhar. Vão trabalhar. E isso não é uma ordem de Paulo, está vendo? Isso é uma ordem de Cristo. Não trabalhar, meus irmãos, ou não querer trabalhar. Não é só uma questão cultural. Não é só uma questão de hábitos. É uma questão de desobediência a um mandamento. O que Paulo está dizendo aqui é que tem um mandamento da parte de Jesus Cristo. E o mandamento do Senhor é trabalhe. O mandamento do Senhor é faça alguma coisa nessa vida. O mandamento do Senhor é resolve alguma coisa nessa vida. Porque viver de vagabundagem não é a forma que o Senhor te criou. E não é isso que Ele quer para você. É perigoso, meus irmãos, a preguiça. Porque ela nos torna pecadores desobedientes a uma ordem de Deus. Ela faz com que a gente rompa o mandamento do Senhor. E o mandamento do Senhor é, quem quer comer, trabalhe. Por isso que lá em casa nós tínhamos uma regra que era, quem come do meu feijão, toma do meu cinturão. Se você quer trabalhar, se você quer comer nessa casa, você tem que colaborar com alguma coisa. Não, mas o direito das crianças. Chama, faz o seguinte, se você está muito revoltado porque sua mãe está mandando você arrumar seu quarto, liga para o conselho do tutelar e diz, me tira daqui, me leva para um abrigo, porque eu não aguento mais a casa da minha mãe. Tu passa uns 6 meses num abrigo, morando num quarto com 50 meninos, aí depois tu volta para casa para ver como é que é. Ou você acha que num abrigo tem um Wi-Fi, para você ficar jogando Free Fire 24 horas por dia? Quem não quer trabalhar, não coma. Essa é a ordem do Senhor. É perigoso, meus irmãos, a preguiça. Paulo nos deu o primeiro alerta, porque ela é contrária ao exemplo escriturístico dos apóstolos. Em segundo lugar, porque ela é contrária à ordem divina, ao mandamento de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, porque ela é contrária ao bem da própria igreja. Faz mal para a igreja, versículo número 13. Paulo faz assim. Depois de ter dado essa surra todinha nos vagabundos, Paulo faz assim. E vós, irmãos... Ele está falando agora para o restante da igreja. O pessoal que trabalha. O pessoal que está lá, malhando. Paulo diz assim, e vocês, irmãos? Que coisa bonita, Paulo diz no versículo 13. Não vos canseis de fazer o bem. Porque dá uma revolta no coração, não dá? A gente trabalha feito um jumento de carga. Só falta se acabar. E aí fulano fica com raiva de você porque você não deu uma gorjeta para ele. Não é? Não dá uma revolta? Também não dou mais para ninguém. Não quero, não vou mais ajudar mais ninguém. Bando de vagabundo, não dou mais. Paulo diz, não é assim não. Paulo diz uma coisa a mesma coisa que ele disse quando escrevendo aos Coríntios. Ele disse a mesma coisa, não se cansem de fazer o bem. Não permitam que irmãos que estão andando desordenadamente na igreja, façam com que você tenha um coração duro. O que Paulo está mostrando, meus irmãos, que nós precisamos somente ter discernimento. A gente só precisa saber discernir com quem nós vamos ajudar.
Ele diz, tem alguns que precisam de ajuda e outros que não precisam de ajuda. Nós só precisamos saber discernir aonde direcionar a nossa ajuda, mas não cortem a ajuda de todo mundo. Paulo diz, não permita que esses irmãos que estão na igreja sem trabalhar, desmotivem vocês para ajudar. Não se cansem de fazer o bem. E quando Paulo fala de fazer o bem, ele não está se limitando a dar comida. Ele está falando em fazer tudo, em ajudar o próximo. O grande problema nosso hoje em dia, meus irmãos, é que nós temos tanto trapaceiro em nosso país, que como a gente não sabe a quem ajudar, a gente finda não ajudando ninguém. Porque os caras são especialistas. Teve um cara em Recife que de forma muito honesta, um único homem em Recife que de forma muito honesta, ele era um trabalhador, mas a família estava passando necessidade em casa. Ele pegou um papelão, escreveu no papelão dizendo, eu sou um trabalhador, eu sou um profissional, preciso do emprego, se alguém puder me ajudar, e ficou no sinal, arranjou um emprego em uma semana, e na outra semana todos os mendigos de Recife têm uma plaquinha na mão. Pegaram o método, estou passando fome. Tinha um mendigo aqui em Recife, todo mundo conhecia, toda segunda-feira ele ficava ali, ele ficava a semana todinha naquela ponte de ferro. Na segunda-feira ele sempre ficava com a cabeça baixa, porque ele fazia a barba no barbeiro, e tinha um bigodinho bem curtinho assim, e como a barba estava bem feita, ele ficava com a cabeça baixa para ninguém ver. Ficava sentado ali, aquele homem saiu no Jornal do Comércio, com uma casa boa, um carro, a casa dele tinha piscina. E ele conseguiu sentado lá na ponte de ferro. São trapaceiros, são desonestos, são maus. Mas por causa desses homens, meus irmãos, nós andamos endurecendo o nosso coração. E às vezes nós encontramos realmente pessoas que precisam. Eu morei numa casa, meus irmãos, que eu nunca vi. Ela ficava no final de uma ladeira, em cima da ladeira tem uma igreja presbiteriana, tem uma igreja católica e tem uma igreja Assembleia de Deus. Todo mundo que passava pela igreja católica passava, pedindo lá, apontava a minha casa. Então, era o dia todinho a campanha tocando. O dia todinho, gente pedindo coisa lá em casa. E vez ou outra eu dava, vez ou outra eu não dava. Gente, uma vez eu fui levar um pão com salsicha, o cara jogou fora na minha frente. Isso é comida de cachorro. Eu digo, o meu não come isso. O meu não come isso. Esse foi meu jantar, meu cabala. Oxi. Sabe o que eu passei a fazer? Deixar o mato do muro crescer. Todo mundo que chegava para mim, me arranja uma molinha de escolha, 50 conto para cortar o mato do muro. Não quero não, então vá-se embora. Vá-se embora. Uma vez chegou um que quis. Ele chegou e disse, senhor, eu estou precisando de uma ajuda. Ele fez, eu te dou 50 reais para você limpar o muro. Ele fez, você tem uma enxada? Eu arranjei um negócio para ele, rapaz, ele foi lá para dentro, torou tudo, arrancou o mato rapidinho e voltou. Toma aqui, agora se o senhor quiser amanhã de novo, eu tenho todo o matagal da ladeira todinha para o senhor tirar. Aí eu pago a semana de serviço para o senhor. Oxe, no outro dia de manhã, muito cedo, ele estava lá. Arranjou um serviço, uma semana de serviço, ele arranjou dinheiro para comer o mês todinho. Eu paguei para ele. Ele limpou a barreira da igreja todinha, deixou tudo limpinho. Esse homem precisava de ajuda. Ele não era um explorador. Paulo diz, não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. E tenta fazer o bem para esses vagabundos também. Pior que ele faz isso, versículo número 14. Paulo diz, pode ser que tenha algum desses camaradas que, porque essa carta, meus irmãos, era para ser lida no culto. Isso aqui era um sermão. Ela deveria ser lida no culto. Então os irmãos iam ler a carta de ponta a ponta. E todo mundo estava ali ouvindo, feito vocês. Então quem é que estava no meio também ouvindo? O pessoal que não gostava de trabalhar estava ouvindo também. Paulo diz, se por um acaso eles ouvirem essa carta, veja o versículo de número 14, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, Paulo está dizendo, essa carta que eu estou escrevendo a vocês, caso alguém desobedeça, ela está desobedecendo ao próprio Cristo, ela é desobediente a Deus. Paulo diz, notai-a. Em outras palavras, marca a cara desse camarada, mira nele, marque quem ele é, anote o nome desse cara e discipline-o. Estranho, não é? Porque a gente geralmente disciplina pessoas que cometeram quebraram o 7º mandamento, mataram, roubaram, alguma coisa assim. Mas por preguiça, Paulo diz, discipline. Olha aí versículo 14. Notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Paulo está dizendo com todas as letras, isole esse camarada da comunhão.
tire esse camarada da comunhão. Se alguém, depois de ouvir o que acabou de ouvir, continuar sem querer trabalhar, Paulo diz, isole-o, afaste-o da comunhão, tire-o da comunhão. Muito parecido com o que ele faz em Corinto, lembra? Com um jovem que estava tendo um caso lá com a mãe, com a madrasta, lembram? Mas é diferente aqui, porque Paulo coloca que o alvo é envergonhar. E ele lida como essa pessoa, não é como ela não fosse crente, Paulo diz, ela é crente, ela está toda desorientada, mas ela ainda é irmão em Cristo. Mas o que é que vocês precisam fazer? Disciplina esse irmão, para que ele sinta vergonha do que ele está passando, para que ele caia a ficha de que não querer trabalhar é ruim, é mal, não deve ser assim, que ele está prejudicando a igreja. Então, como igreja, hajam em disciplina. A disciplina, meus irmãos, visa mais do que simplesmente a punir o pecado, ela visa criar vergonha naquele que foi disciplinado. Paulo diz, envergonhe-o, para que ele, tendo vergonha, crie vergonha. Por isso ele diz assim, versículo 15, não o considereis por inimigo, não tratem mal, não o maltrate. Ele precisa ser o quê? Advertido como irmão. Chega para eles, meu irmão, acabou a mamata, não tem mais cesta, acabou. Se for lá em casa, eu vou comer na tua frente e você não vai comer mais. Está avisando. A partir de agora, não tem. Nem fica esperando que a gente vai dar. Se vira. Dê seu jeito agora. Corre atrás, cabra. Corre atrás. Acabou a mamata. Advirta-o. Mas ainda como irmão. Porque é para o bem dele. Para que ele deixe de ser desobediente ao Senhor. Dá para fazer isso na própria força, meus irmãos? Não dá, não. Por isso que Paulo, no versículo 16 em diante, diz, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Que o Senhor conduza todas as coisas de forma correta. Porque é o Senhor que vai gerar a conversão dessas pessoas. Porque caso esses camaradas continuassem a querer viver sem trabalhar, eles seriam expulsos da igreja. Eles deveriam ser excluídos como disciplina. Isso aqui é uma disciplina já, mas poderia ser pior. Paulo diz, afaste-o da comunhão e exorte-o para que ele volte. Caso ele não voltar, saia. Paulo diz que Deus da paz conduza vocês. Dê sabedoria a vocês nesse sentido, em todas essas circunstâncias. Que o Senhor seja com todos vós. Para não acharem que era uma carta falsa, porque lembre que Paulo lá no 2º capítulo disse que teve uma carta falsa, ensinando umas coisas erradas. Paulo diz, olha, para provar, versículo número 17, Paulo diz, para provar que é minha, a saudação é de próprio punho, estou escrevendo com minha letra. Paulo faz assim, ele escreve o nome dele, Paulo, está vendo? Aí coloca assim, este é o sinal em cada epístola, ou seja, para vocês saberem que a epístola minha, essa é a assinatura, tá bom? E ele diz mais, é assim que eu assino. Então, decora aí como é a minha caligrafia, para vocês saberem que quem está ensinando essa daqui sou eu. Que se chegar outra com uma assinatura diferente, não é minha não. E ele termina do jeito que toda a carta dele termina, graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Ele colocou paz lá em cima na igreja, e agora a graça que a igreja precisava para resolver esse problema que eles tinham agora. Quando nós olhamos para um texto como esse, meus irmãos, eu fico pensando, como é atual? Como é a nossa realidade hoje? Como nós temos uma realidade assim? Com homens de 40 anos dentro de casa, sem fazer nada. Vivendo de vento. Jogando videogame a noite toda. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nos dá uma lição muito simples. Entre todos esses aspectos, Paulo está dizendo, a preguiça não faz parte da vida do cristão. Ser preguiçoso, meus irmãos, não é uma característica, não é uma coisa que a gente deve gostar, não é uma coisa que na nossa cultura é bonita, pelo contrário, ser preguiçoso, meus irmãos, é antes de mais nada, uma desobediência direta ao Senhor. Essa é a primeira coisa que nós precisamos lembrar hoje à noite. Ser preguiçoso, meus irmãos, é quebrar o mandamento de Deus, é desobedecer uma ordem de Cristo, é ser desobediente a Ele, é uma ofensa a Ele, é um pecado a Ele. Se você acha que ser preguiçoso é um negócio legal, entenda de uma vez por todas hoje, que você está quebrando o mandamento do Senhor, e que você está ofendendo ao teu Deus pela sua preguiça que você vive. O Senhor nos convidou ao trabalho, e a vida do cristão é uma vida de trabalho, de esforço, continuamente, fazendo o seu trabalho o tempo inteiro, trabalhando 24 horas por dia. Paulo disse, eu dei um modelo para vocês, eu fiz para que vocês imitassem. Se Cristo, meus irmãos, trabalha até hoje, por que você quer sombra e água fresca? O Senhor nos convida à vida de trabalho.
porque o Senhor nos ordenou isso. Mas nos leva a um segundo aspecto aqui importante para entender, que nós não podemos nos juntar com gente preguiçosa. E que a igreja do Senhor tem que aprender a lidar com gente preguiçosa da forma como a Bíblia prescreve. Que se for para viver uma vida preguiçosa, saiba que será afastado da comunhão da igreja. Se você quer viver uma vida sem trabalhar, saiba que a igreja não vai te ajudar. Saiba que nós não vamos amparar você, enquanto você não colocar a sua vida em ordem. A igreja deve entender que viver uma vida sem trabalhar é, na verdade, um alvo errado, porque faz com que essa pessoa se torne intrometida na vida dos outros e vai dar trabalho na igreja. Tem uma regra bem simples na igreja: quem não trabalha, dá trabalho. Paulo diz, a igreja precisa tratar. E aqui, meus irmãos, é um caso de disciplina da igreja. Disciplina. Preguiça, meus irmãos, não é uma coisa que a gente deve lidar como se fosse somente parte da nossa cultura. Viver uma vida dependendo do outro é viver uma vida de egoísmo e de maltrato ao próximo. Porque alguém tem que trabalhar para dois. Deixa eu dizer uma coisa para você, não existe almoço grátis. Não existe nada de graça. Alguém está pagando para você ter escola para o seu filho. Alguém está pagando para você ter ônibus para o seu filho, para você. Alguém está pagando por alguma coisa que você está tendo de graça. Alguém está pagando. Você está tomando de alguém. Quando você não quer trabalhar e quer tomar do outro, você na verdade está roubando. Não vem com essa ideia socialista para perto de mim não, porque isso é furto, isso é roubo. E o Senhor estabeleceu de forma muito clara que querer o que é do próximo é querer uma coisa que Deus não te deu. É roubo. Não furtarás, disse o Senhor. Pare de querer o que é do outro. Trabalhe para ter o que é seu. Trabalhe para você comer com o que você conquistou. Pode ser que o seu dinheiro não dê para comer caviar, não dê para comer em bons restaurantes. Ok, mas desde que tenha arroz com ovo, está valendo, é seu. Você conquistou. Trabalhemos, meus irmãos. Nós somos chamados para trabalhar. O Senhor nos colocou no mundo para trabalhar. Colocou Adão no jardim do Éden para trabalhar. Jesus, desde o início, está trabalhando. Os crentes também devem trabalhar. Nós definitivamente não somos um macunaíma. Não existe um crente macunaíma. Não existe um crente que fica o tempo todo, ai que preguiça. Não existe esse crente. Nós somos convidados a ser uma força poderosa de trabalho, para que o Senhor seja glorificado em nosso trabalho. Que o Senhor nos dê graça. Por isso vamos cantar, vamos nós trabalhar? Vamos nós trabalhar, somos servos